5 tipos de pessoas indisponível para o amor. Amada, esse conteúdo é muito interessante e serve para todas nós mulheres. O primeiro tipo é aquela pessoa presa no relacionamento anterior. É aquela pessoa que está presa emocionalmente, psicologicamente na relação anterior. Ele está ressentido, magoado, raivoso com o final dessa relação, seja por qual motivo for, traição, abandono, rejeição, ou pelo simples fato, talvez, da parceira ter pedido a separação, ou ele não ter dado conta e também ter pedido essa separação, ok? Normalmente essa pessoa vai falar muito da relação anterior, cita exemplos dessa parceira, ou vai ser o extremo, um paralelo, né? Evita, sob hipótese alguma, falar dessa relação anterior, mas num sentido que vai te chamar a atenção. É comum não falarmos, né, fazermos menção à relação anterior quando a gente entra num novo relacionamento. Mas vai acontecer um momento em que vocês vão abordar esse assunto e ele vai ser abordado com serenidade. Do contrário, nesse tipo de pessoa, não. Você vai perceber o fato realmente de não querer abordar em hipótese alguma aquele assunto, ok? O fato é que ele ainda está digerindo tudo o que aconteceu. Exatamente porque é comprovado cientificamente que o homem vivencia a dor da separação a longo prazo. Ele vai se dar conta com o tempo. Por isso, normalmente, eles já entram em alguma relação após a separação. Sistemicamente, eu digo que toda pessoa que ainda está presa na relação anterior por mágoas e ressentimentos que não foram ainda resolvidos, ele seguramente está preso, ainda está vinculado nessa relação anterior, o que faz dele alguém indisponível para um novo amor, indisponível para uma nova relação saudável, ok? O segundo tipo é aquela pessoa que está presa na vida de solteiro. Não há nenhum problema em estar solteiro, em querer estar solteiro, ok? Quando você tem isso bem claro e resolvido dentro de si. Neste caso, a pessoa está presa à vida de solteiro, muitas vezes por ter dificuldades de se relacionar, de lidar com a intimidade, lidar com a estabilidade afetiva e até dificuldade no quesito fidelidade. Muitas vezes esse tipo de pessoa terá relações rasas, sem compromissos, visando atender às suas próprias necessidades, ok? Desde que isso seja estipulado e claro no início da relação com essa parceira, tá tudo bem, ok? E para você, amadas, não há nenhum problema em ter relações dessa forma, se você estiver bem resolvida e consciente para não se machucar. O detalhe interessante é que esse tipo de pessoa talvez fuja de questões mais profundas ligadas a relacionamentos por motivos específicos, então fique atenta. O terceiro tipo de pessoa é aquela que está preso em uma relação sem fim. Esse caso é bem comum entre amantes, mas também acontecem com pessoas que parecem que terminaram. A pessoa jura que terminou essa relação, jura que era muito ruim, que não aguenta mais, mas nunca termina. E na maioria das vezes sequer faz um movimento para de fato terminar. Vai dizer que é pelos filhos, que é pelo passado, que é pela esposa, que é pelo cachorro, justifica tudo para não ter que tomar essa decisão. E a verdade é que dificilmente talvez isso aconteça. Ele sem dúvida está vinculado profundamente à família e sistemicamente, quando isso é claro, esse vínculo de alguma forma reflete inúmeras questões com esse passado. Ficar atenta. Quarto tipo de pessoa é aquele que está preso ao papai ou à mamãe, o famoso filhinho da mamãe. A pessoa se relaciona com você, namora, até casa, pode até ter filhos, tudo normal, mas você vai notar com o tempo que essa pessoa é mais ligada aos pais do que a você mesmo. Toda decisão que ela precisa tomar, ela depende muitas vezes da validação desses pais, da opinião, da sugestão desses criadores. Em situações desafiadoras da vida que ela passe, ela vai buscar a ajuda destes pais. Essa pessoa claramente não se desprendeu do núcleo familiar e pode ser que ela não mude. Essa pessoa está vinculada profundamente
no nível da alma com esses pais, ou com a mãe, ou com os dois. E aí vale lembrar que estes pais são maiores dentro desse sistema. E você precisará analisar se dará conta de conviver desta forma. Isso só diz respeito a você, ok? O quinto tipo de pessoa é aquela com dificuldade de amadurecer em todas as áreas da vida. São os chamados adultos infantis ou imaturos. Eles têm medo de ter responsabilidades, em assumir compromissos, em cumprir com as suas próprias questões diárias e principalmente têm dificuldade em lidar com as suas frustrações, de lidar com as questões emocionais relevantes, agindo com imaturidade ou infantilidade diante de um cenário desse. Muitas vezes foram aqueles adultos que saíram tardiamente das casas dos pais, né? Foram mimados, foram super protegidos, foram criados por pais que não queriam que eles sofressem, né? Que vivessem experiências ruins, que se frustrassem. Se trata daqueles pais que não queriam que os filhos caíssem, né? Foram criados por pais que fizeram tudo por eles. Todos esses 5 tipos de pessoas estão bloqueadas emocionalmente para viver relacionamentos saudáveis e sustentáveis, até que elas busquem ajuda, olhem para isso. Porém, tudo que você atrai reflete algo sobre você. Fala algo que você precisa olhar, entende? Então, se você tem vivido experiências assim, é preciso você olhar para isso, buscar ajuda, se autoconhecer, se curar, ressignificar e reescrever uma nova história. Dessa forma, você se libera para viver relacionamentos saudáveis. E por quê? Porque enquanto você não olhar profundamente para isso, eu posso te afirmar que você vai viver relações como esta, te convidando a olhar novamente para isso. Existem vários outros tipos de pessoas indisponíveis, por exemplo, como homens casados, homens imperadores, homens infantis, homens que não dão conta de assumir a responsabilidade de uma família, homens aventureiros, homens presos num vazio e por aí vai. Atenção, tudo isso se aplica também a nós mulheres, não diz respeito só aos homens, ok, amadas? É muito importante lembrar disso. E aí, amadas, o mais importante aqui é trazer consciência e autorresponsabilidade, não só para identificar essas pessoas indisponíveis e não se envolver emocionalmente com elas, mas acima de tudo olhar para si, para qual a forma que você se relaciona. Quem é você dentro desses 5 formatos aqui que eu coloquei? E lembre-se, a vida é sobre você e não sobre o outro. E para encerrar esse vídeo aqui, fique atenta aos sinais ao conhecer um indivíduo. Todos os indícios de uma futura separação ou rompimento são dados no início de uma relação. Recebemos esses sinais em vários momentos em que conversamos, em que estamos juntos ou conhecendo essa pessoa. A nossa intuição grita nos mostrando todos esses sinais. Mas muitas vezes estamos tão mergulhadas em nossas expectativas sobre o outro nos dar o amor que idealizamos que vendamos os nossos olhos e seguimos firmes, confiantes que aquela pessoa detém o bastão da nossa felicidade. Ok? Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe ele com alguém que possa estar vivendo esse cenário. E lembre-se, juntas somos mais fortes. Até o próximo vídeo.